Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, eu tô ouvindo aí. Ouvindo? Beleza. Vocês estão conseguindo ver uma tela principal? Vocês estão vendo uma tela principal Não, eu não tô conseguindo ver. no meio? Vocês não estão vendo uma tela Só branca? tá aparecendo tu mesmo. Só eu? Isso. Ah, e não tem nenhuma outra aba aí com o meu nome? A gente tem papel branco? Tem. Agora eu vi aqui, um papel na frente ou uma imagem branca ali. Isso. Ah, se tu clicar em tu consegue deixar lá uma tela principal. Tá, consegui? Tá, conseguiu deixar na tela principal então. Tá, ok. Beleza. A minha voz sai com dois sons ou sai um som só? Pra mim tá um som. Tá, beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, quem está vendo uma folha branca aí com o meu nome, clique em cima dela e deixa ela como tela principal, tá? Como é que tá esse frio aí, pessoal? Esperar mais alguns. Giovanni, vou pedir para tu desligar o telefone, o Opa! microfone, tá? Vou pedir para tu desligar o microfone, tá? Ah, beleza. É importante que todo mundo desligue para daqui a pouco um áudio não tá dando interferência no outro, tá? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Vocês estão vendo aí uma outra tela com meu nome, tá? Eu estou em duas telas. Uma vocês conseguem ver meu rosto, na outra vocês conseguem ver um papel branco. Cliquem nesse papel branco aí, deixem ele como tela principal, tá? Coloquem ele em evidência aí para a gente poder utilizar ele como se fosse um quadro, tá?
Eu vou usar ele para fazer alguns esquemas. Esperar mais um minutinho aí, para ver quem é que não chegou, para ver se vai chegar, e a gente dá o andamento, tá? Segunda-feira, dia 25 de maio, a noite mais fria até hoje, registrada. Chegou o inverno, pessoal. Beleza, então, pessoal. Vamos dar andamento, então. Já são 7h10. E hoje a gente vai fazer a aula com uma dinâmica um pouco diferente do que a gente tem feito, tá? Vocês podem estar vendo aí, tem duas telas com o meu nome. Uma vocês olham o meu rosto e na outra vocês veem um papel branco, tá? Esse papel aí a gente vai usar uma dinâmica como se fosse um quadro. E aí eu vou poder passar alguns esquemas aqui. Seria interessante, pessoal, que quem tem um caderno à mão, uma folha, consiga anotar, tá? Vai ser importante porque esses esquemas aqui, depois a gente vai precisar usar eles, tá? Então, eu queria que todo mundo estivesse anotando. Se não puder anotar, aí depois, quando a gente disponibilizar essa aula no YouTube, vai poder ter a chance de copiar, mas eu acho que até para a gente fazer essa troca de exercícios, tá? Daqui a pouco eu posso passar um exercício, vocês irem fazendo, e vamos tocar nessa dinâmica aí, tá? Então, pessoal, na última aula, eu mostrei na prática como era uma partida experimental de um motor, tá? A gente montou uma contactora, uma botoeira, um motor, a gente acionou, e tá, beleza. O motor funcionou, mas na vida, como eletricistas, né, na profissão, a gente vai utilizar muito esquemas para poder realizar as montagens, né? Fazer manutenção, criar novos roteiros. E para a gente poder fazer isso, primeiro de tudo, a gente vai precisar entender a lógica de funcionamento. Não adianta vocês saberem montar na prática uma partida, seja ela direta, indireta, eletrônica, seja ela da forma que for. Vocês precisam ter a noção de como funciona o esquema para poder fazer essa interpretação, tá? E é hoje que a gente vai começar a trabalhar isso. Eu pretendo hoje entrar na parte de algumas pequenas lógicas, na parte de comandos. Depois disso, a gente vai ver um pouquinho das botoeiras. Depois a gente vai entrar em fusíveis e relés, e aí a gente vai revisar toda essa parte aí, para depois a gente poder ir para a prática, né, naquele mesmo esquema da fita, para a gente propriamente entrar nas partidas. Tá, pessoal? Beleza? Tranquilos? Animados? Então, assim, ó, para quem entrou agora, para o Wellington, tu deve estar vendo duas telas aí. Uma tela que está meu rosto e uma outra tela que tem meu nome aí. Tu clica nessa aí, que é um papel, tá? Uma folha em branco, aonde vai mostrar só o papel e a minha mão, tá? Eu vou usar como se fosse um quadro para a gente para poder mostrar os exemplos, os exercícios e a gente poder ir trabalhando ao longo dessa aula, tá? Beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos tocar a ficha para a gente poder, então, agora nas próximas aulas, dar um encerramento do conteúdo, tá? Vou tentar escrevendo aqui. Se vocês puderem ir anotando, acompanhando, vai ser melhor,
tá? Deixa eu pegar a posição certa aqui na minha mão e vamos começar. Hoje, então, como eu já havia falado, a gente vai ver a lógica, tá, de comando E. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá aparecendo? Eu tinha pegado uma posição mais cedo que estava show de bola. Ou será que com a folha virada vai ficar melhor? Vamos tentar com a folha virada, então. Lógica de comando E, tá? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Tá aparecendo? Beleza, então tá. Vou mostrar um pequeno esquema aqui, ó, bem tranquilinho, para a gente começar a trabalhar o básico do básico, tá? Isso aqui, no primeiro momento, vai parecer muito barbada, tá? Mas a gente tem que começar do princípio, como tudo na vida, tá? Aqui eu vou chamar de F1 e aqui de F2, tá? Antes de mais nada, pessoal, antes de mais nada, eu estou colocando em série, tá? 2 botões, e esses botões aqui são normalmente abertos, tá? Eu vou fazer aqui para simbolizar que isso aqui é um botão, tá? Para a gente poder ter essa visão aqui. Um botão, 2 botões, eles estão em série, tá? Como qualquer botão, eu vou chamar de chave S, para a gente poder ter essa visão aí, tá? Então, eu tenho o meu primeiro botão e o meu segundo botão, tá? Contatos normalmente abertos. Como a gente já sabe, né? Na última aula, na sexta-feira, eu mostrei na prática, e a gente já tinha conversado sobre isso ao longo da nossa disciplina. Então, eu vou chamar esses contatos de 3 e 4, quando eu estiver me referindo a contatos normalmente abertos, tá? Beleza? Só que assim, ó, eu tô vendo que esses 2 contatinhos aqui, esses 2 botões, eles estão em série, tá? E aqui, esse X aqui, eu tô simbolizando uma sinaleira, tá? Isso vai ser uma carga que está sendo instalada, tá? Então, essa carga aqui, eu vou chamar ela de H1, tá? Só para poder dar o nome adequado à carga, tá? E aqui, vou aceitar o colega, já aceitei. E aqui, eu vou chamar de A1 e A2. Nesse primeiro momento aqui, talvez vocês não entendam o porquê, tá? Mas depois a gente vai ver de uma forma bem melhor. Eu vou tentar aumentar o tamanho da letra para vocês enxergarem melhor aqui, tá? Não sei se está muito pequeno, mas eu vou tentar aumentar agora. Então, assim, pessoal, vamos tentar esboçar de uma maneira bem tranquila aqui as seguintes combinações que a gente pode ter para acionar essa sinaleira aqui, tá? Isso aqui vai ser o objeto do meu estudo, da minha análise, tá? E isso aqui pode parecer bem barbadinha, bem básico, mas isso aqui é o princípio para a gente conseguir, né? Para a gente pelo menos começar a entender o funcionamento de um diagrama,
tá? Da parte de comando. Beleza? Então tá. Olha só. Como eu tenho a chave 1 e a chave 2, eu vou colocar aqui então S1 e S2. Beleza? E aqui eu vou colocar H, que está se referindo à minha sinaleira. Tá? Beleza? Tá todo mundo enxergando? Então vamos tocar a ficha. Pessoal, se no primeiro momento, tá? Ela é um contato normalmente aberto. Se no primeiro momento S1 estiver na posição que ele está e S2 continuar na posição que ela está, se estiver na posição 0, o que vai acontecer com a minha carga? Vai acionar? A minha sirene vai acionar? Não, né? Se na primeira posição ela está, vou colocar em vermelho aqui para vocês enxergarem. A minha corrente está circulando da minha rede. Quando ela chegar aqui, ela não vai passar, né? Ela não vai passar. Vai continuar nessa mesma posição. Então, aqui, a minha carga, ela vai continuar em 0. Tá? Beleza? Tá. Só que agora, o que acontece se o meu botão S1 ficar em 0 e o meu botão S2 fechar? Ele passar da posição de aberto para fechado. O que vai acontecer? A minha carga... Deixa eu aceitar aqui o colega. Beleza? O que vai acontecer? Não vai circular corrente aqui também. Entendeu? Vai estar aberto. Não adianta. Mesmo que feche, ela vai continuar do mesmo jeito. Posso até esboçar aqui para vocês verem melhor. Não, nessa situação não vai estar aberta. Vou fazer assim. Ó, fechei. Tá? Deixei na posição de fechado. De qualquer maneira, ela não vai passar. Então, aqui, ó, vai continuar 0. Oi? Vinícius, por gentileza, desliga o microfone. Ah. Beleza, então vamos continuar. E agora, pessoal? O que acontece se a gente manter o nosso S1 fechado e o nosso S2 aberto? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que na situação anterior. Não vai acionar a nossa sinaleira, porque a corrente não vai estar circulando, né, em todo o circuito. E agora, pessoal, o que acontece se os dois estiverem fechados? S1 e S2. Vamos esboçar aqui para a gente poder enxergar de uma maneira melhor. Professor, Oi, pode falar. se tu puder fazer maior o desenho, por favor. Tá, vou tentar fazer. Tentar fazer. Vocês vão me falando. Vão falando para eu poder acertar o traço, tá? Aqui e aqui. Se os dois estiverem fechados, aí sim a corrente vai circular e eu vou conseguir acender a minha sinaleira, tá? Vou conseguir botar lá para rodar. Então, pessoal, pode parecer no primeiro momento que isso aqui é muito básico. Mas, se vocês não conseguirem entender a lógica entre o esquema de acionamento dos nossos botões, vocês não vão conseguir interpretar um diagrama de comando. Então, você tem que olhar
e ver em qual posição estão os botões. Se estão em série, se estão em paralelo, qual é a carga, e identificar o tipo de botão, e aí a gente vai conseguir, né, de uma maneira efetiva, ver. Então, aqui, ó, a lógica de comando E, tá? Só vai funcionar se tiver um botão acionado e o outro. Em série, acende se os dois estiverem acionados. Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso passar para o próximo esquema? Agora é a hora. Pode perguntar. Essa botoeira tua é com retenção ou sem retenção? Não, a retenção é outra coisa. Depois a gente vai chegar lá no contato de selo. Fica frio. Agora, aqui nesse momento, Tranquilo. a gente tu tá falando contato de selo para depois poder reverter e quando tu acionar, tu não precisar tirar o dedo e ela continuar rodando. É isso que tu tá falando. Isso. Tá, Isso mesmo. a gente vai chegar lá. Na última aula, eu já disponibilizei o vídeo no YouTube. Depois tu pode dar uma olhada lá. Eu fiz um acionamento, tá? Bem simples, um circuito experimental, aonde eu falei um pouquinho disso daí, tá? Mas quando a gente entrar na partida direta propriamente dito, aí vocês vão entender o princípio de funcionamento de uma retenção, tá? Agora a gente está vendo como interpretar um diagrama de comando, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, a hora é agora. Não? Então vou seguir ficha então. Tá? A gente já viu o primeiro, agora a gente vai ver o segundo, tá? A segunda lógica. Essa aqui é a lógica ou, tá? Ou uma coisa ou outra. Agora vocês vão entender. Beleza? Então tá, pessoal. Se na primeira lógica os contatos eles estavam em série, agora eles vão estar em paralelo. S1, S2, que eu vou colocar em vermelho, tá? 3 e 4. 3 e 4. Tá? Aqui eu vou colocar H, A1. Não se preocupe em entender se é 1 e A2, tá? Depois a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, tá? Então, olha só. Vocês conseguem ver a diferença aqui, ó, entre um contato em paralelo com um contato que estava em série. Se na lógica anterior, para poder acionar a nossa sinaleira, eu precisava ter uma e a outra, na lógica de comando ou, eu preciso que uma acenda ou a outra, tá? Então, eu vou fazer uma tabela aqui. Vocês podem ver aí em vários livros, na parte de comandos, que isso aqui se chama tabela verdade, tá?
Essa tabela verdade, essa lógica também se aplica muito em eletrônica, na eletrônica digital. E se aplica em vários outros conteúdos da parte de eletricidade. Vocês vão entender que essa tabela verdade aqui ela é bem útil. Então, aqui, ó, eu vou repetir os meus botões aqui, S1 e S2, e aqui eu vou colocar a minha sinaleira, tá? Beleza? Então, aqui, ó, como de praxe, a gente vai colocar, então, a posição em repouso, tá? A primeira posição que a gente tem, 0 e 0. Tá, então pense comigo. Se os dois botões eles não estão acionados, o que vai acontecer com a circulação de corrente? Não vai atingir a nossa carga. Isso é evidente. Então, nesse momento, eu posso dizer que a minha sirene ela vai estar desligada. Ela não vai ser acionada. Tá, mas agora prestem atenção aqui. Tá? Isso é bem importante. Se S1 e S2, se apenas, tá, o nosso S2 for acionado, o que vai acontecer com a minha sinaleira? Vai estar ligada? Exatamente. Exatamente. Ela vai ligar. Independente se o S1 estiver ligado. Se o S1 não for acionado, a corrente que está circulando na rede, ela vai conseguir passar por S1, que vai estar na posição, tá, fechada. E aí ela vai conseguir e vai chegar até a nossa carga. Beleza? Tá, ô, professor, isso aí é as portas lógicas, que é booleana, aqueles negócios? A lógica é a mesma. Mas, para interpretar um circuito de comando, a gente precisa passar pela mesma lógica, tá? Mas não te preocupa que é muito mais barbada do que tu viu. Tu viu isso em eletrônica? Isso. Sim, isso é muito utilizado na eletrônica. Mas aqui, para interpretar os esquemas, é o mesmo princípio de funcionamento, tá? Mesma coisa. Beleza? Então tá. Agora, o que vai acontecer se a gente tiver o S1 acionado, tá? O S1 fechado. E o S2 aberto. O que acontece? Vai acionar a nossa sinaleira. Porque tendo apenas um dos botões na posição de fechado, a corrente vai atingir a nossa carga, tá? Isso vai se aplicar quando tiver com S1 e vai se aplicar quando tiver o S1 e o S2 ambos fechados, tá? Aí a nossa carga vai passar pela mesma situação. Vou até desenhar aqui para vocês enxergarem. Vou desenhar aqui. Vou botar em vermelho. Nessa situação, onde ambos estão fechados, a corrente vai passar para um lado e vai passar para o outro. Vão se encontrar nesse nó e ela vai circular a corrente total da rede, tá? E vai acionar nossa carga. Então, para funcionar, vai ter que estar uma ou a outra, tá? Não precisa estar as duas. Então, na lógica E, precisa ter uma e a outra,
e na lógica ou uma ou a outra, tá? Qualquer uma das duas iria acionar. Beleza? Tranquilão? Isso aqui vocês já sabem de trás para frente, barbada? Tô chovendo no molhado. Beleza. Ótimo. Tá? Ótimo. Então agora a gente vai entrar na última delas, então. Tá? Opa. Nessa situação aqui, a gente vai ter o nosso ou exclusivo, tá? Mas aqui vocês se atentem, porque essa lógica aqui, ela vai ser parecida com a da eletrônica, mas ela tem algumas coisas peculiares dela, tá? Vocês estão conseguindo enxergar bem o que eu estou escrevendo? Tá aparecendo bem na folha? Tá? Beleza. Tudo que a gente está fazendo agora é teste, né? É a primeira vez que eu dou desse jeito, a câmera é a primeira vez que a gente posiciona, então é tentativa e erro, né? Vamos tentando até conseguir. Professor, Pode falar. ali tu botou ou, né? Embaixo é EOU, isso? X, XNOR ou SHOR, tá? Ah, valeu, obrigado. Tá? Beleza? Então, Tranquilo. vamos fazer então o nosso esquema aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer de canetinha, eu acho que fica melhor de visualizar. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Será que melhorou assim o desenho? Melhorou. Melhorou sim. Melhorou mesmo, bastante. Beleza. Beleza, então. Contato aberto, vou chamar de 3 e 4. 3 e 4. Aqui, esses contatos aqui, a gente vai ter que prestar bem atenção para poder entender. Tá? Vou trocar a cor aqui para a gente poder enxergar. O primeiro botão, aquilo que a gente vinha vendo, né? S1. Tá? O segundo botão, vou chamar ele de S2. Tá? Agora aqui, quem é esse botão aqui? Esse aqui é o normalmente fechado do S2. E agora, calme que você vai entender o que eu estou querendo fazer aqui. Tá? E esse aqui vai ser o normalmente fechado do S1. Tá? Porque todo botão dentro da botoeira, ele vai ter um contato normalmente aberto e normalmente fechado no mesmo botão. Tá? Posso até desenhar aqui, para a gente poder ver. Vou desenhar o botão para nós. Tá? Vou colocar aqui, será que vai caber na folha? Tá, vou colocar
Vamos tentar aqui. Vou colocar a primeira parte, segunda parte. Vocês estão conseguindo ver aqui? Tá. Aqui. Aqui tem que ficar. Pessoal, então vocês conseguem ver que aqui, ó, o NF, eu tenho esses dois, tá? Esses dois bimetais encostando, tá? Na segunda camada. Então, esse contato aqui, ele na posição normal dele de repouso, ele vai estar sempre encostando. Então, ao natural, a gente chama ele de contato normalmente fechado, tá? Na segunda posição, no mesmo botão, eu tenho esse contato que está separado do seu bimetal. Então, ele é o contato normalmente aberto. Tá? Eu sei que para muita gente isso aqui não é novidade nenhuma, tá? Mas é muito importante a gente entender. Então, assim, ó, no mesmo botão, nós temos dois contatos. Só que aqui é uma coisa que é muito importante a gente entender. Quando eu pressionar o meu dedo no botão, vocês conseguem enxergar que essa parte vai se afastar e essa outra parte vai encostar? Então, troca. O que está normalmente fechado passa a ser o normalmente aberto. E vice-versa. O normalmente aberto vai fechar. Tá? No mesmo conjunto de botões. Depois, quando a gente for ver os contatos auxiliares de um contactor, vocês vão entender que quando a gente aciona a bobina, todos os outros contatos eles vão trocar de posição. Tá? Isso daqui é o básico, é o inicial, mas precisa ser dito. Tá? Isso daí é algo que a gente não pode fugir. É básico, mas a gente precisa disso. Tá? Aqui. Alguém quer perguntar? Ô, professor, Pode falar. olha só. E ele, no caso, assim, o normalmente fechado, o normalmente aberto, ele tem uma numeração ou não? Tem. Quem é que E é pergunta? sempre a mesma? Quem é que está falando? O Everson. É o Everton. O Everson. Quando a gente fala de aberto, normalmente aberto, é 3 e 4. Quando a gente fala de normalmente fechado, eu já ia colocar aqui, a gente fala de 1 e 2, tá? 1 e 2. 1 e 2, tá? Normalmente aberto, 3 e 4. Normalmente fechado, 1 e 2, tá? Beleza? Tá aqui o botão, eu pressiono o meu botão, o que está fechado abre, o que está aberto fecha, tá? Um botão, dois contatos. Beleza, tá? Tranquilinho. Lembrem que na última aula eu estava mostrando o botão para vocês, né? E ali no botão mesmo eu mostrava e vocês conseguiam ver ali os números, né? Se vocês olharem a última aula, que está no YouTube já, vocês podem perceber que ali tem dois números no botão quando eu virei para a tela e mostrei. 13 e o 4 e o 2. Tá? Beleza? Então, é o mesmo conjunto. Tá. Então, agora, aqui nessa situação, ela já é um pouco mais complexa que as últimas duas situações que eu mostrei para vocês, tá? Agora a gente vai ver o porquê. Vou fazer a tabelinha verdade aqui, da mesma forma que a gente vinha vendo, tá? Bem tranquilo. Tá? E a gente vai trabalhar. Estão conseguindo enxergar aí?
Fechou? Fechou. Acho melhor escrever de canetinha do que de caneta, né? Botão S1, botão S2. Aqui eu vou colocar o H da minha carga, tá? Então aqui, ó, vamos continuar naquela mesma lógica. Não acionei S1, não acionei S2. O que que vai acontecer? Não vai acionar minha carga, tá? Essa minha carga aqui, ela vai continuar desligada. Então, ela vai continuar com a nomenclatura de 0, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, tá. Só que agora, vamos prestar atenção aqui. Eu estou na posição 0 de S1. Então, não mudou nada. Agora, tá? O nosso botão 2, no S2, eu estou colocando ele na primeira posição. Eu vou acionar o meu botão aqui. Só que aqui, ó, eu quero que você preste muita atenção agora no que eu estou falando. Muita atenção. Esse botão aqui, tá? Esse botão aqui é o mesmo esse aqui. Estão nesse mesmo conjunto. Aqui, ó. Eles fazem parte desse mesmo conjunto. Quando eu acionar meu S2, o contato normalmente aberto vai abrir, o fechado vai abrir e o aberto vai fechar. Então, se eu pressionar esse botão, eu vou fechar ele, tá? E esse que está fechado vai abrir. Então, olha o que vai acontecer com a corrente. Ela vai vir, vai descer, tá? Vai passar pelo meu S1, tá? Do primeiro botão que está fechado. Vai chegar aqui. Quando atingir esse nó, ela não vai passar para lá. Ela vai se dividir, não vai sair e vai voltar. Então, ela vai acionar minha carga com 100%. Tá? Então, eu posso dizer que a minha sinaleira vai conduzir. Tá? Beleza? Estão conseguindo entender? Tá, beleza. Deixa eu aceitar o colega aqui. Acionei. Ah, beleza. Tá. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou acionar S1, tá? Acionei. Automaticamente o S1, que é o contato normalmente fechado, vai abrir, tá? Ele vai abrir. Vou deixar meu S2 na posição 0 e vou analisar o S1 quando ele está fechado. A corrente vai descer e vai fazer o sentido oposto que a gente tinha visto naquela hora, tá? Não vai para o outro lado e vai acionar minha carga. Então, vai acionar. E se eu deixar os dois acionados, o que vai acontecer? Vai acionar também, porque os dois vão estar, tá, acionados e a minha corrente vai descer, tá? Beleza? Tranquilos? Sereno? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Nada? Tá... Professor, Ah, tá, pode falar. É que eu não tô... professor, tá escutando? eu não... Pode falar agora? Fala, agora tô. Tá escutando agora? Tô escutando, pode falar. Tu falou que se apertar os dois, vai abrir então, vai ligar a luz, é isso? Oi? Se tu apertar os dois botões, o S1 e o S2, tu tá dizendo que vai abrir e vai ligar a luz, é isso? Pode falar. Tá escutando, tá, Igor? Tô.
Olha só, quando apertar as duas botoeiras, vai abrir o contato normalmente fechado das duas, e aí não vai circular a corrente para ligar a lâmpada. Isso mesmo. Ah, não, mas peraí. Aqui é normalmente aberto e aqui é normalmente fechado. Aqui eu inverti. Aqui, ó. Aqui é fechado e aqui é aberto. E aqui é o contrário. Um é fechado e outro é aberto. Ah, tá, porque a lâmpada não ia ligar. Não ia assim, ligar. Não ia ligar. Desse jeito que tá, não ia ligar mesmo. Tá, tu tá certo. Aqui eu coloquei o inverso, tá? Aqui embaixo é o aberto e aqui é o fechado. Tá? Aqui seria nessa posição. Aqui seria aberto e aqui fechado. Tá? Vou redesenhar aqui para vocês verem, tá? E agora eu risquei em cima do risco, vocês não vão ver. Tá? Ó, a posição inicial seria essa aqui, ó. Joguei com o microfone ligado aí, pessoal. Seria essa posição aqui, tá? S1. S2. S2. S1. Estão conseguindo enxergar? Beleza? Agora vocês estão conseguindo ver. Tá? É essa posição aqui. Quando um está fechado, o outro está aberto. Quando o outro fechado, o outro está aberto. Agora vocês concordam comigo. Quando os dois estiverem fechados, tá? Esse aqui vai estar na posição de fechado e esse vai estar na posição de aberto. Tá? Beleza? Vamos tocar ficha, então? Beleza, então, pessoal. Lembra que na última aula eu falei, tá? Que hoje a gente ia ver um pouquinho sobre as nossas botoeiras, tá? Então, são os nossos dispositivos de acionamento, tá? Então, eu vou falar das botoeiras. Então, aqui, ó, não sei quem é que tinha me perguntado mais cedo a respeito da numeração. Ô, professor, o Oi, Everson pediu para adicionar ele de novo aí na sala de conversa. Hein? adicionei.
Estão conseguindo enxergar? Mas alguém pediu para entrar? Não. Tá, beleza. Então, pessoal, como os dispositivos mais tradicionais de acionamento, nós temos as botoeiras, tá? E nós temos, existem vários outros tipos, mas eu hoje basicamente vou falar desses aqui, tá? Nós temos os botões pulsantes, tá? Tá? E nós temos os de controle, tá? Revertido. Agora eu vou deixar um espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho mais deles aqui, tá? Mas uma coisa que é importante a gente entender, quando a gente está falando do contato aberto, nós temos os números 3 e 4, e quando nós estamos falando de um contato fechado, nós temos o 1 e o 2, tá? Alguém aqui já viu uma botoeira com um botão, uma nomenclatura diferente? É 13, 14, 11, 12, geralmente segue isso, né? 22, 23. Isso, mas é isso aí tu não viu em botão, tu viu isso daí nos contatos auxiliares da contatora, Isso. né? E esse aqui é o botão, tá? De contato reversivo. E essa posição aqui a gente vai ter o 1, o 2 e o 4, tá? Sempre a gente vai se referir aqui como S, tá? Existem outras nomenclaturas? Existem. Eu posso... Vocês podem pegar diagramas que o botão da botoeira vai estar exemplificado dessa maneira aqui, ó. Tá? Vamos ter dessa maneira aqui. Isso daí vai variar muito do livro que vocês estão vendo. Mas a numeração vai ser sempre a mesma. 13, 4, 1 e 2. Tá, ô professor, Oi, pode falar. e é no botão, no caso, ou é na... É contactor, né? Para, no caso, inverter o sentido de giro do motor. Para inverter o sentido de giro de motor, tu tem algumas opções. Uma delas, tu pode inverter as ponteiras. Se ele for monofásico, tu vai inverter a ponteira da bobina, tá? Se for trifásico, tu vai trocar a 5 pela 4, se não me falha a memória. Vai Tá, trocar não, mas eu digo... para inverter o sentido de giro. Pode também colocar um inversor de frequência. Tá, pode falar. Não, eu digo assim, no caso, o motor vai ter que atuar para os dois lados, entendeu? Tipo um portão, vai baixar e levantar. Ele vai girar para os dois lados, né? O motor, sim, o motor vai girar para os dois lados. O que vai definir o sentido de giro vai ser a tua combinação das tuas ponteiras, tá? A gente vai ter uma aula só falando sobre motores. Aí a gente vai ver certinho todas as pontas, as ligações triângulo-estrela, vou entrar um pouquinho sobre magnetismo, aí vocês vão conseguir entender todos os princípios, tá? Porque tem algumas coisas muito importantes que vocês precisam saber. As diferenças entre o motor monofásico e o motor trifásico, né?
Todo mundo aqui tem mais ou menos a noção que o motor monofásico tem um capacitor, tem um interruptor centrífugo, tá? O motor trifásico não tem isso. Então, você vai entender para que serve cada uma dessas coisas, você vai entender o que cada conjunto de espiras pode suportar de tensão, tá? No motor monofásico, no máximo, cada conjunto de espiras ele vai suportar até 127 volts. Os trifásicos, geralmente, até 220, e eu vou provar para vocês o porquê. Mas aí depois a gente vai ter uma aula só sobre motores, tá? Isso aí vocês fiquem tranquilos. Aqui no primeiro momento eu preciso que vocês entendam, tá? O que é cada conjunto de botão e cada nomenclatura, porque eu estou querendo que vocês aprendam os nossos diagramas de comandos, tá? Os diagramas de potência, para depois vocês poderem pegar numa planta aí, numa obra, vai lá e dar manutenção naquele circuito. E vocês precisam pelo menos interpretar o diagrama, né? Pelo menos para começo de conversa, tá? Uma coisa que tem que ser dita, tá? Por mais básico que possa parecer, é que cada cor ela tem um papel diferente, tá? Então eu posso dizer para vocês as 3 cores que a gente utiliza geralmente na nossa botoeira: o vermelho, tá? O verde e o amarelo. Vermelho, verde e amarelo. Beleza? Vermelho, tá? Vermelho tem 3 finalidades, tá? Quando a gente sinaliza com o nosso botão vermelho. Eu posso dizer que o meu circuito está energizado. Tá? Eu posso dizer que aconteceu alguma emergência. Tá? E eu posso dizer atenção, cuidado, enfim. Cuidado. O verde, geralmente o verde vai ser que ele está pronto para operar. Tá? E o nosso amarelo, ele vai ter uma finalidade geralmente que vai inverter o giro, vai inverter alguma coisa, tá? Ele vai ser um reinício de processo, tá? Um reinício, uma reversão de sentido de rotação. Vou botar aqui reversão. E assim, tá? Aqui a gente tem o funcionamento das cores primárias, das cores básicas, tá? Alguém tem alguma pergunta? Ô, professor, Oi. vou precisar sair, viu? Pode sair, pode sair. Tranquilo? Não, Tá, valeu. só vai ficar com falta. Né? Não, tá brincando. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma reclamação, uma pergunta, alguma coisa? Ninguém vai falar nada? Beleza. Então tá. Só que assim, ó,
Agora, a gente tem as sinaleiras, tá? A gente tem as sinaleiras. Que aí nós temos uma gama muito maior de cores, tá? Para a gente poder vislumbrar aqui, tá? Vou colocar a simbologia. Pô, aqui ficou um círculo fechado, mas na verdade ele tem que ter um X, né? Assim. X1, X2. Tá? E a gente trata com algumas outras cores, tá? A gente tem de novo vermelho, amarelo, verde, branco e o azul. Olha, dentro dessas. Quem já trabalhou aqui com comandos dentro de uma empresa, dentro de uma indústria? Tá? Eu sei que o Lucas já trabalhou alguma coisa, sei que o Wellington já trabalhou também, ou trabalha, acho que inclusive até hoje na trabalha, né, Wellington? Hoje comandos, né? Ou não? Trabalho sim, mexo um pouco ainda. Dentro das indústrias, tu pode ver que tem uma, para sinaleiras, tem as cores padrões de acordo com a norma, né? Isso, positivo. Dentro de uma empresa, pode assim, ó, qualquer coisa não cumpre o padrão, mas isso aqui na parte de comandos vai cumprir sempre, tá? Porque essas cores são universais. Ah, vai do eletricista, mas geralmente tá, é exigido que esses padrões tenham, porque vamos supor que tu montou uma instalação, aí vai vir um cara lá de outro setor da manutenção na tua instalação. Aí como é que tu vai botar, bah, vermelho é estar pronto para operar, sendo que vermelho está indicando que tem uma falha no sistema, que tem algum problema. Então, como é que o cara vai meter a mão, tá? Tendo certeza que pela norma era para ele estar pronto para operar e ele está com uma falha. Então, vocês têm que ter cuidado para caso passem para vocês e caso vocês passem para os próximos, tá? Isso é muito importante. Isso é o básico, básico. Na ementa da disciplina, fala sobre as sinaleiras, fala sobre esses acionamentos primários, então a gente tem que cumprir tudo. Parece até bobagem eu estar falando isso, mas tem que ser dito, tem que ser dito, tá? O branco e o azul não é muito usual, né? Não, muito pouco, tá? O azul, ele serve para quando tu faz um circuito específico, tá? Posso até começar por ele aqui. Aqui, ó. Demais instalações. Tá? Isso aqui tu está fazendo um circuito específico, tu coloca o azul para sinalizar uma coisa que seja tua, tá? Tu fez lá um acionamento de uma esteira ou de um elevador que tu colocou um circuito auxiliar para quando tu quer fazer uma parada, tu aciona um circuito secundário. Pô, aí é uma coisa que tu criou, entendeu? É uma nomenclatura dentro do teu grupo de trabalho. Aí tu coloca uma luzinha azul, tá? Pela norma, está bem explicado lá. Ainda hoje ainda olhei, antes de começar a aula, demais instalações. Tá? O branco, energização em condições normais, tá? Uh, sob sobre condição
Está sob condição normal. O verde vai estar na mesma situação, tá? Pronto para operar. Tá? O amarelo. O que é o amarelo? O sinal de trânsito. Atenção. E o vermelho, tá? Vai ser aquela mesma situação, tá? Ele vai estar energizado. Energizado. Ou cuidado. São essas as preocupações que você tem que ter com o vermelho, tá? Às vezes o vermelho confunde a gente. Pode estar sinalizando que está com algum problema, tem que dar alguma manutenção, ou simplesmente que o circuito está ligado, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então vamos adiante. Vamos adiante. Alguém aqui já ouviu falar em chave fim de curso? Chave fim de Já curso sim. é um espetáculo, chave fim de curso, né? Alguém sabe o nome técnico dele? Hein? Interruptor de posição. Nos elevadores é usado muito isso, né? Isso, elevador, portão de garagem. Ih, o céu é o limite, o que dá para Bastante. fazer. É verdade. Cara, hoje, ele está sendo muito, mas muito substituído por sensores, né? É essa. Está sendo muito substituído. Porque isso aqui é uma coisa manual, manual mesmo, tá? Quem trabalha sabe. Mas pelo valor, vale muito mais a pena botar um interruptor fim de curso do que um sensor, né? Ah, sim. Ah, sim. Com certeza. Teria que trocar as cores. Eu estou colocando tudo na mesma cor. Tem que usar mais as outras. Tá? Aqui. Aqui eu vou colocar em caneta para aproveitar o espaço. De curso. Tá? Fim de curso. Tá? Espero que vocês consigam enxergar aí. Tá? Beleza. Vamos colocar aqui a nomenclatura para vocês verem. Tá?
Essa chave, fim de curso, eu usei uma vez só. Portão de garagem. Nunca mais usei. Alguém aqui de vocês já usou em casa, assim, na prática? Eu até tenho lá para mostrar no laboratório. Na aula que vem, se a gente conseguir encerrar. Bom, na aula que vem, amanhã, eu vou dar uma revisão de motores para vocês. E aí, na próxima aula, eu vou lá para o laboratório e vou dar umas partidas. Tá? Vou começar com uma partida direta. Tá? Vamos ter essa noção. Tá? NA, NF. Tá? Tá, olha só. Essa aqui é a nossa chave fim de curso. Tá? Só que essa aqui, antes de falar da chave fim de curso, eu vou falar desse conjuntinho aqui, ó. E esse conjunto aqui, ele é um contato, ó, contato reversível. Tá? Esse contato aqui, ele não volta, tá? Na posição quando a gente coloca ele. Ele não é que nem aqueles últimos que a gente vinha vindo em aula, que tinha uma mola, ele coloca e volta, tá? É essa posição aqui, tu coloca ele na posição e ele fica, tá? Para ele voltar, tu vai ter que acionar de novo, tá? Beleza? Tá sem áudio. Luiz, tu tá falando? Tá sem áudio. Não, tu não tá falando? Ah, não, tá. Achei que tu estava falando. Ô, professor, pode subir um pouco a folha ali para mostrar os outros contatos ali? Aonde? Aqui? Isso aqui? Isso, obrigado. Tá copiando? Que exemplo, hein? Assim que eu gosto, todo mundo copiando aí. Beleza, eu vou tentar fazer aqui um desenhozinho, tá? Para ver se eu consigo dar um exemplo. Pessoal, vou seguir desenhando aqui. Acabou a bateria do meu celular, mas eu conectei ele agora no carregador. Vou esperar ligar aqui, tá? Eu tô na chamada pelo celular, filmando, e tô na chamada pelo notebook, onde vocês conseguem me ver, né? Para não ter erro. Então, vocês me dêem um minuto aqui, eu estou aproveitando para desenhar, tá? Enquanto liga.
Tá ligando aqui já. E voltei. Por aqui. Voltou a tela aí? Vocês estão conseguindo ver? Voltou? Beleza. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui. Beleza. Voltou. Beleza. Então aqui, ó, voltando para a nossa chave fim de curso, então. Observe que eu tentei desenhar aqui 2 muros, tá? 2 muros. E um portãozinho, tá? E um portão. Que está atravessando esse muro aqui, tá? Esse portão. Tá? Vocês estão conseguindo mais ou menos visualizar isso aqui? Tá? Esse portãozinho que eu tentei fazer. Beleza. Imaginem, tá? Que no nosso trilho eu tenho aqui 2 contatos, tá? Que vão funcionar, tá? Nesse trilho aqui de uma maneira totalmente diferente. Quando meu portão passar pelo contato que está na posição de normalmente aberto, ela vai fechar e vai ficar pressionando, tá? Quando ele vem nesse sentido. Quando ele voltar nesse outro sentido, ele vai fechar ou abrir. E isso que vai dar condições para que o meu portão funcione de forma automática. No momento que ele parar de pressionar, ele volta para a posição original, porque ele tem uma mola, tá? Que faz com que ele retorne. Então, essa chave fim de curso, ela tem essa finalidade. Quando a carga está pressionando a alavanca de funcionamento, ele vai fechar ou vai abrir. Tá? Beleza? Tranquilos? Essa chave fim de curso aqui dentro da indústria é bem utilizada. Assim. É algo bem usual. Tá?
E essas simbologias aqui você tem que ter em mente, tá? Essa aqui. Beleza? Tá, botar esse cabo para cá. E vamos tocar a ficha. Agora, a gente vai falar, tá? Para encerrar a aula, nos contatos auxiliares das contactoras, tá? Isso aqui é bem interessante. Ô, professor, Olha, o Edson está pedindo para voltar para a aula. não, mas não tinha que sair. Ah, segundo informações, ele é o Lua do Grêmio, cai toda hora. Ó. Voltou? Ô, Edson, vê se para de cair. Tem, professor, agora eu que vou ter que dar uma saída aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, boa noite aí. Não se preocupa, fica meia presença. Pô, aí sim. Valeu, valeu, valeu. Falou. Pessoal, vou tracejar aqui para vocês verem que está tudo no mesmo circuito, tá? Então, assim, ó, quando eu falo nos contatores auxiliares, tá? Eu estou me referindo a esses caras aqui, ó. A minha bobina, a 1 e a 2. E essa bobina aqui, ela vai comutar nos demais contatos, tá? Então, aqui, ó, se esse aqui é um contato normalmente aberto, qual é o número que vai nele? É. 13 e 4. 13 e 4. 13 e 4, beleza. E nesse outro aqui, que está fechado? 1 e 2. 1 e 2. E 2. E nesse outro fechado? 1 e 2. Tá, só que agora eu não tenho mais aquele mesmo conjunto que eu tinha lá na minha botoeira. Agora eu estou falando da contactora. Aí agora o negócio começa a ficar... Agora a gente separa os meninos dos homens, tá? É nessa hora aqui. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Se eu tenho até mais, posso ter 4, 5, posso ter uma barra acoplado na minha contactora só de contatos auxiliares. Mas, a princípio, eu vou trabalhar só com esses 3 aqui para a gente poder enxergar. Se esse aqui é o primeiro contato aberto de uma gama de 2 ou 3, então eu vou chamar ele de número 1. Ele é o primeiro, não é? Então, esse aqui eu vou dizer que é o 13. Se ele é o mesmo contato, então esse aqui é o 14. Segue a mesma lógica? Concordam comigo? Se esse aqui é o segundo aberto, então esse aqui é o 2. 21, 22. Na vida tudo tem lógica, tá? Se esse aqui é o terceiro, ele é o 3. 31, 32, 33, 32. Tá? Ah, então por isso que vocês veem, 13, 14, 21, 22, 31, 32, 40, e vai seguir assim, 43, 44, e a lógica vai seguir isso aí pro resto da vida, tá? Vocês têm que ter noção que no momento que a gente energiza a bobina, eles comutam, ou seja, todos são acionados ao mesmo tempo, eles trocam de posição, tá? Posso até desenhar aqui para a gente ver isso aqui melhor, tá?
Vou até desenhar. Até desenhar. Vai ficar melhor desenho assim do mundo, mas vai ficar um desenho aqui. Pessoal, espero, tá, de coração que vocês estejam enxergando isso aqui que eu botei, tá? Essa aqui, tá? Eu vou chamar de parte. Pô, não posso ratear com essas canetas abertas que fica sem tinta. Fixa. E essa parte aqui, que se movimenta, eu vou chamar ela de móvel. Tá? Então, aqui, ó, eu não sei se vocês estão enxergando aqui, mas eu tenho um enrolamento na parte central do nosso núcleo, tá? Isso aqui eu chamo de bobina, tá? E essa bobina que vai ser chamada de A1 e A2. E ela tem um papel extremamente importante na hora que a gente está fazendo o acionamento dos nossos contatos auxiliares. A partir do momento que eu energizar ela, esse material de ferro, ele é magnetizado. Então, ele se torna um eletroímã, tá? Esse eletroímã, ele vai ter a propriedade de o quê? Ele vai atrair a parte móvel. A partir do momento que ele atrai a parte móvel, ele vai trocar de posição. Então, essa parte aqui, ela vai descer. E aqui, os meus contatos NF e NA vão trocar de posição ao mesmo tempo. Então, eles vão comutar. Então, pessoal, aqui, a partir do momento que eu energizei as bobinas, todos os meus contatos auxiliares trocam de posição. O que está fechado abre e o que está aberto fecha. Tá? Uma coisa que é muito importante vocês saberem, tá? Em relação ao contato de potência, o contato de força, é que aqui a gente vai ter, no máximo, tá? A capacidade de 10 amperes. 10 amperes é a capacidade máxima que eu tenho nos meus contatos auxiliares. Tá? Aí vocês vão me dizer, não, mas eu tenho lá um Siemens que veio da Alemanha que tem uma capacidade de 20 amperes. Tá, casos específicos, tá? Geralmente, pela regra, pela norma, pelo mercado que a gente tem disponível aí, a gente vai ter uma capacidade de no máximo 10 amperes. E isso não vai se aplicar ao nosso circuito de potência. Tá? Quando a gente vê os diagramas do nosso circuito principal, a gente vai ver
que não tem uma quantidade específica de corrente. Vai depender da nossa carga e vai depender da nossa rede, tá? Mas aí depois a gente vai ver mais especificamente isso, tá? Então, quando a gente aciona a nossa bobina, magnetiza o nosso núcleo de ferro, ele se torna um eletroímã, ele atrai a parte móvel, o contato aberto fecha e o contato fechado abre, tá? Quando a gente fala em contatos auxiliares, basicamente é isso aqui, tá? Depois, quando a gente montar, e eu vou para o laboratório, vou fazer isso aqui, vou montar para vocês, né? Infelizmente, a minha ideia era que a gente se dividisse em grupos e fizesse pelo menos algumas partidas, né? No início do semestre eu tinha essa ideia. Infelizmente, com essa função da pandemia, eu vou ter que fazer, tá? E vou mostrar para vocês. A gente filma, tá? E vamos tocando do jeito que tá. Mas, a princípio, é essa parte que a gente vai trabalhar no começo de tudo, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Pode falar. geralmente quando tem menos capacidade de amperagem é os blocos de contato, não é? Tem contactor auxiliares são só de blocos já. Ela já é uma Sim, sim. contactora de blocos que é mais, né? Tu acopla, né? Isso. Que tem aquele contato de acoplamento ali, onde tu faz o levantamento da alavanca e coloca o restante ali. Às vezes, em função do bimetal ou do material plástico, ele acaba suportando um pouco menos. Uma capacidade de 8 amperes, alguma coisa assim. Mas, na sua grande maioria, não vai diferenciar muito na hora de montar. Dificilmente. Mas eu entendi o que tu quis dizer. É por aí. É que geralmente é mais comando isso, né? Não é muita força. Isso daí, tu sabe, né? Tu trabalha na área, então tu tem noção que a gente tem dois circuitos, o de potência e o auxiliar. O auxiliar ele vai ser uma parte mais de acionamento, né? Vai ser a parte onde a gente vai fazer os joguetes para poder trabalhar da forma que a gente quer. Tu quer dar uma partida em triângulo, né? E depois tu passar ele para estrela. Tu quer fazer uma reversão, tu quer colocar um relé temporizador. Tudo isso daí a gente vai ter que jogar entre o circuito de força, o circuito de potência, e o nosso circuito auxiliar. Tá? Pessoal, 8h40. Vocês querem encerrar por aqui? Para não ficar maçante. Amanhã a gente começa com a parte do circuito principal. Vou fazer uma... Continua, professor. Continua que tá bom. O Francisco não perguntou muito ainda. Tô recém aquecendo. Hoje o professor ficou nervoso, o Francisco estava em aula. Só mais uma perguntinha aí. Pô, melhor aula tu perdeu, Francisco. A aula prática. Peguei a lanche das 9, hein? Peguei a lanche das 9. Que lancha? Pô, perdi essa aula. Pô, sacanagem. Tá no YouTube. Vou pegar as 9, hein? Tá, pessoal. Hoje, então, vamos parar por aqui, então, tá? E aí amanhã a gente começa com a parte dos motores, aí a gente vê o contato principal, depois a gente vai entrar nos fusíveis, tá? No dia Z, no NH. A gente vai ver a diferença entre o fusível, entre os relés, os disjuntores, o disjuntor motor, tá? Tudo isso aí a gente vai ter que ver, só que a gente vai ter que dividir em aulas específicas. Depois que a gente vê os disjuntores, disjuntor motor, relés e fusíveis, aí a gente entra na partida direta. Aí vão ser 3 aulas: partida direta, triângulo estrela e aí a gente escolhe alguma outra, tá? Professor,
Pode falar. A gente vai ver contactora de manobra de capacitor? Não, a gente não vai chegar a ver. Não vai chegar a ver essa contactora de manobras? Não vai ver, porque assim, ó, pela ementa da disciplina, a gente vê exemplos de partidas e princípios de instalação de comandos, tá? Então, para essa disciplina não vai ter. Acho que estou me aprofundando nessa parte de comandos porque eu particularmente acho muito, muito importante, tá? Para dentro da indústria, para tudo. Então, as manobras elas vão ficar para a próxima disciplina que aborda isso, tá? Ah, tranquilo. Se for eu que der a próxima disciplina, aí beleza, tá? E o Tiger, tu não ia passar uma aula para nós no CAD Simu? Vamos ver. Vamos trabalhar. A gente tem ainda 6 aulas, né? Não tô ligado em quantas aulas a gente tem. A gente tem 6 aulas. Então, amanhã, motores, circuito principal. Nas outras três partidas, tá? Vou dar uma partida direta, uma triângulo estrela e mais alguma outra que eu tô bolando ainda. E depois a gente vai, na última aula, a gente vai ver a parte de cada simu, tá? E vai servir porque a intenção de usar um software na disciplina é mostrar para vocês que existe e que dá para fazer. Entende? Então, por exemplo, toda disciplina que eu dou ou que outros colegas professores meus dão, a gente sempre deixa para as últimas aulas o software referente àquilo, porque vocês já aprenderam a fazer de forma manual. Então, a gente, existe esse programa que pode fazer, que pode te auxiliar, tá? Mas a ideia do curso é que vocês aprendam a fazer de forma manual, para depois poder usar essas ferramentas, né? Então, é isso aí. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de estruturas de concreto armado na faculdade, cara, era uma calculeira, era um negócio assim, sabe? Punk, tinha que saber muita resistência de materiais e tal. Aí, na última aula, a gente foi apresentado a um software que tu só colocava as dimensões da tua obra, o peso, e ele calculava sozinho. Né? Então, fazer na mão, depois a gente vai para o simulador. Beleza, então, pessoal? Mais alguma dúvida? Podem falar. Referente à prova, trabalho, isso vai ter? Ou como é que vai ser essa função de nota, avaliação? Não, o que acontece? A gente vai fazer uma última avaliação, tá? Vou mandar um trabalho por e-mail de vocês, tá? Vocês respondem, me mandam de volta. Depois a gente vai ter uma aula de dúvidas para falar sobre isso. E deu para a bola, tá? Vocês já têm as notas dos trabalhos, vocês já têm uma boa nota parcial. A princípio está tudo bem tranquilo. Só precisam agora cumprir o que falta, tá? Participar dessas aulas direitinho, a gente tirar as dúvidas, terminar o conteúdo e aí tá tudo tranquilo, tá? Beleza? Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Mais alguém? Mais alguma consideração? Mais uma perguntinha, gurizada. Vamos lá. Então tá, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. E, pessoal, para mim, pelo menos, está começando a funcionar essas aulas. Está começando, eu acho que hoje, vocês conseguiram colocar na tela principal o papel? Conseguiram deixar? Ah, show de bola. Beleza. Era isso que eu queria. Então tá, pessoal. Valeu. Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus, hein? Até amanhã. Valeu. Boa noite pra todo mundo aí, valeu. Boa, gurizada. Boa noite. Boa noite aí. Valeu.